Fala aí galera, aqui é o Orion Soldier e esse é o 5º episódio de Comer, Dormir, Jogar. E hoje nós vamos falar sobre identidade gamer. O que significa essa coisa de identidade gamer? O que cada um representa, o que cada um pode ter e o que isso diz sobre cada pessoa. Então vem comigo, bora lá! Vamos voltar rapidinho para a década de 90. Lá nós tínhamos a guerra de consoles, que era Sega com o Mega Drive e a Nintendo com o Super Nintendo. Nessa época, especialmente lá fora, nos Estados Unidos, era marcado muito pelo marketing. Genesis does, Nintendo don't. E os videogames da Nintendo, de acordo com os comerciais da Sega, eram brinquedos de criança, brinquedos de bebê. A ideia era essa, colocar com que os consoles da Nintendo, especialmente o Nintendo Entertainment System, o Super Nintendo Entertainment System, fossem mais infantiloides e tal. E realmente, por um tempo, isso meio que pegou esse estereotipo de que quem joga Nintendo é criancinha tal, porque eu só vou para o castelo salvar a princesinha, pular em cima da tartaruga, enfrentar uma lagartixa que cospe fogo, etc, etc, etc. Já a Sega, o mascote era algo mais radical, era um ouriço azul que batia em robôs, etc, etc. A Sega tinha mais licenças de jogos de esportes do que a própria Nintendo. O próprio Road Rash, ele saiu pro Mega Drive, e o Road Rash era um jogo bem violento. Mario Kart levado mais a sério. E também não podemos esquecer que a polêmica do Mortal Kombat 1, que apesar da jogabilidade no Super Nintendo ser melhor, ele veio capado, vamos dizer assim. Capado. Foi um jogo castrado porque não era apenas a jogabilidade que era o diferencial do Mortal Kombat 1, e sim também o fator violência, sangue, fatality, tudo isso. E no Super Nintendo ele veio editado, não tinha sangue, fatality. No Mega Drive tinha o sangue, o fatality, isso tudo através de um código que você fazia logo no começo do jogo, que não é um código difícil. Isso meio que já dá pra perceber que jogador Nintendo sempre foi associado com a ideia de que é um console de criança, é um console mais infantil. Os temas são certamente um pouco mais infantis, tanto até que eu lembro que um amigo meu tinha o Nintendo 64, jogava GoldenEye, ele falando, tá vendo, Nintendo 64 não tem jogo só de criança, eu tô dando tiro nos outros agora. E aí, eu já, na época, com o PlayStation 1, legal, beleza. Essa questão, realmente, eu creio que vai além do fato de que seja apenas uma coisa para lojas, marcas venderem seus jogos, mas também sirva pra gente refletir um pouco sobre o nosso hobby de jogar videogame, porque o que nós jogamos define um pouco e, por que não, definir bastante do que a gente gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de jogos que tenham multiplayer, porque eu gosto de jogar sozinho, sim, mas eu prefiro muito mais jogar acompanhado. Tem o jogador casual, que só tem console para jogar FIFA, nem se incomoda de pegar um PC. Tem a pessoa de que quer apenas jogar para passar um tempo, que só joga jogo de mobile. E convenhamos, quem joga jogo de mobile também curte videogames. Então não tem essa de você só joga celular, você não é gamer. Nem tanto. Vamos lá, eu vou discordar dessa premissa. Vamos falar da identidade gamer. Vamos falar de perfis de jogadores. Tudo isso nesse programa de hoje. Vem comigo! Conforme eu disse mais cedo, a Nintendo
tem, infelizmente, esse rótulo de que o jogador da Nintendo é um jogador mais infantil, um jogador mais criança, até porque a maioria dos jogos de first party da Nintendo, eu vou dizer a maioria, porque vamos excluir daí, obviamente, Fire Emblem, outras franquias aí também que são só da Nintendo e que já tem um rosto mais adulto. Metroid também, vamos dizer assim. Mas os grandes maiores nomes da Nintendo tem aquela pegada mais jovial, mais juvenil. E não é bem assim. Tem jogos que são conservados até hoje, e especialmente até a galera mais adulta na época também jogou e dá uma experiência maneira. Eu creio que isso até quebre um pouco com o preconceito, porque na verdade a ideia da Nintendo sempre foi fazer um jogo que todos poderiam jogar, desde quem era criança e até os adultos. A ideia era não expor a coisas assim mais severas. A Nintendo não costuma endossar tanto. De uns tempos pra cá até que isso meio que mudou, mas jogos exclusivos na Nintendo sempre tiveram a tendência de ser mais family friendly. A Nintendo sempre foi family friendly. Não é à toa que o nome Famicom, que é o nome japonês do Nintendinho, vem de Family Computer. Além disso, eu posso até dar como exemplo grandes experiências da Nintendo que, apesar de ter essa cara infantil, rendem uma gameplay complexa, uma narrativa profunda e que dá vontade de jogar mais. O meu querido jogo Pokémon, o primeiro RPG que eu de fato zerei e jogo até hoje. Pokémon é um jogo que você tem aquela coisa das criaturas, você tem aquela arte mais idílica, aquela música mais familiar, mas não é apenas um jogo para criança. Aquele jogo ali, é um RPG com multiplayer. Você tem que treinar, você tem que fortalecer os monstrinhos e tem essa coisa da identidade bem familiar, fazer o jogo ser um momento família. Porque eu mesmo já pude jogar o Pokémon X, além dos meus amigos de Street Pass do Nova América e todo mundo que já jogou 3DS comigo, eu já pude jogar o Pokémon Red, Blue, Yellow. Na primeira geração eu tinha o Blue, eu tinha um vizinho que tinha o Red, e era aquilo, a gente trocava, a gente era criança, trocava Pokémon que não tinha na versão do 1 e passava pro outro. Mesma coisa a gente fez com Gold, Silver, ele tinha o Silver, eu tinha o Gold. E também eu pude fazer isso com um primo meu, jovem. Ele, na época do Pokémon XY, ou do Alpha Safira, Omega Ruby, a gente tinha versões diferentes no 3DS. E eu dando conselho pra ele, perguntando: e aí, como é que eu derroto esse líder de ginásio, tal? Onde é que eu posso achar tal Pokémon? Você tem pra trocar, tal? E é um jogo maravilhoso, que eu creio que a identidade melhor que a Deco e a Nintendo, tendo o Pokémon como exemplo, é jogos que sirvam pra qualquer um. Não é apenas uma identidade, mas qualquer um que queira se divertir, todo mundo pode jogar Nintendo. Qualquer um pode jogar Nintendo. Agora, qual a identidade de um PC gamer? Essa é uma parada que eu vou sair um pouco aqui da minha zona de conforto, meio que para falar de algo que eu não sou tão entendedor. Mas eu tenho um amigo queridíssimo, Matheus Senra. Ele é PC gamer. Ele montou o PC dele, ficou todo feliz quando mostrou que estava jogando The Witcher no PC dele, Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 11. Ele é um PC gamer assim, de coração, e eu vejo o quanto ele é apaixonado pela máquina que ele montou. Essa é a característica do PC gamer, ser apaixonado pelo que ele faz, não apenas pelo fato de que eu tenho um videogame que eu posso jogar
eu tenho um videogame, eu tenho um PC que eu posso jogar da maneira que eu quiser, com a seguinte resolução, montei e tal. Opa, tenho que guardar dinheiro para trocar o processador, tenho que arrumar mais memória, etc. Não é apenas isso. Eu creio que o verdadeiro PC gamer, pelo até o que eu já pude ver, é o seguinte: é aquele cara que gosta tanto de jogar, que quer ter a melhor experiência possível. Digo isso observando esse meu amigo, que eu até compartilho da alegria dele. Eu não tenho PC, mas quando eu vi esse cara dedicado, montando assim, olha, finalmente montei meu PC, gosto muito do que eu faço. Então, Matheus Serra, meu amigo, você é um PC gamer raiz, você não é PC gamer Nutella, meu querido. Forte abraço. Jim Ryan, o chefe da PlayStation, disse que o foco dos próximos jogos serão em experiências single player com narrativa. Então, a gente já pode ver aí por God of War, The Last of Us, Uncharted, Infamous, Days Gone, Marvel's Spider-Man. São excelentes jogos, graficamente perfeitos, mas e aí? Dá pra outra pessoa jogar também? Não. Só um jogador. Não tô condenando esses jogos. Eu não... Obviamente, não tenho nem autoridade pra condenar, porque eu já joguei todos eles e gostei todos, assim. Spider-Man e Days Gone eu jogo até agora. Porém, são jogos focados em single player. E eu diria que essa é a identidade de um jogador de PlayStation. Focado numa grande história, num jogo que tem gráficos estonteantes, mas só para uma pessoa. Uma pessoa de cada vez vai jogar. Se você tiver algum amigo aí do lado acompanhando a gameplay, é tipo, opa, já tô cansado. Joga um pouquinho aí, deixa eu relaxar e ver tu jogar também aí. E é isso, cara. Tanto que a grande maioria dos multiplayers da PlayStation, a Sony, são focados em multiplayer online. Na época do PlayStation 1 e do 2, tinha realmente uma quantidade maior de jogos de multiplayer local. Eu falo do meu querido Mortal Kombat Shaolin Monks, que eu joguei exaustivamente com meu irmão, e até hoje torço para que o pessoal da NetherRealm Studios ouça aí esse podcast e faça um remake dele, seja pro Switch, seja pro PS4, lance aí. Mas o jogador sonista, ele é um jogador mais solitário, tanto que a grande maioria do multiplayer online, vamos botar aí 2 carros-chefes, Destiny, Call of Duty, Battlefield, Star Wars Battlefront, Need for Speed, esses jogos assim, realmente, o foco do multiplayer deles é online. Até o pessoal que é fifeiro, jogador de PES, prefere, além do multiplayer local, tem um pouco de multiplayer online aí bem forte, especialmente os pro players. Eu costumo brincar com os meus amigos que são donos de Xbox e que defendem Xbox, tudo isso e tal, que eles são pessoas que queriam ter um PC gamer, mas tem pouca renda. Na verdade, isso é só uma brincadeira, gente, mas o que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte: a questão de que a Microsoft gosta de fazer que tanto o console dela e quem tem a experiência no PC tenha uma performance de nível semelhante, fora o fato de que muitos dos jogos da Microsoft, sejam eles de qualquer gênero, eles podem funcionar para um multiplayer online, para um multiplayer local ou até para um single player. Eu vou dar como exemplo o carro-chefe, Halo e Gears of War. Eles são jogos maravilhosos para você jogar, seja no single player, seja no multiplayer local e sejam no multiplayer online. Digo isso porque
o Xbox, ele teve essa coisa da experiência maravilhosa, assim, tipo, eu joguei o Halo desde o 3º no Xbox 360, o 4º no Xbox 360, no One, não me lembro agora, e o 5, Halo 5 Guardians, no One. E, cara, era tão divertido, seja jogar o modo história ou jogar o modo multiplayer local com meu irmão, e o modo online, que era aquilo, eu e meu irmão juntos, encarando o pessoal aí nos lobbies, nas partidas online. Ou seja, Xbox é uma experiência completa. Eu creio que o único pecado, assim, é de que os exclusivos da Microsoft não sejam de tanto renome quanto os exclusivos da PlayStation. Porque Halo e Gears, Cuphead, pessoal, tudo isso aí é maravilhoso. Quem aqui não foi pra praia e antes de entrar na água pôs a ponta dos pés para saber como é que estava a água antes de resolver dar aquele mergulho? Tem muita gente que tá tratando com jogos eletrônicos dessa forma. Eu lembro que quando eu era moleque, eu jogava meu Game Boy o dia inteiro, meu Mega Drive, minha mãe ficava, sai daí, moleque, para com isso, sei que. Hoje em dia, o que ela tem no celular? Mahjong, Candy Crush. Não tô dizendo que minha mãe é uma gamer hardcore, ela não virou ainda. Mas a pessoa que não conheceu jogos eletrônicos assim há tanto tempo quanto quem já conhece, quem joga, e hoje em dia experimenta, passa por coisas assim, tem potencial para curtir isso e tornar um hobby. Porque é assim que se começa, gente. Ninguém começou hardcore, ninguém começou... já conheço Mario desde o Super Mario Bros. E eu sei que o Super Mario Bros. 2 japonês é diferente do Super Mario Bros. 2 ocidental e pipipi, popopó, blá blá blá, etc. Não. Todo mundo começou sem saber. Todo mundo começou experimentando, vendo o que curtia. Quem curtiu RPG, quem curtiu jogo de luta, quem curtiu puzzle, etc, etc. Então dá uma chance pro pessoal que tá começando a jogar um pouquinho aí, baixou um aplicativo, baixou um Tetris no celular, baixou um Candy Crush e tal. Eu mesmo, apesar de eu ter meus videogames portáteis, eu ainda jogo Pokémon Go no meu mobile, jogo o Sega Heroes também. E também joguei bastante o One Punch Man do celular. Deixa essa galera aí que tá conhecendo o mobile, tá jogando Free Fire, tá jogando PUBG Lite, se divertir. Se não é tua vibe, não curte, não joga. Deixa pra quem quiser curtir. E aproveita assim, chama aquele amigo que só joga Free Fire. E aí, cara, eu tenho aqui o Nintendo Switch, eu tenho aqui o PlayStation 4, bora jogar uma parada aqui em casa, te mostrar o que é jogo mesmo. E chama pra curtir. Fortaleça a amizade, fortaleça o elo. É assim que tudo começa. Vou encaixar aqui o perfil daquele jogador que não é hardcore, mas sempre quer ter um videogame em casa quando pode. E nesse perfil tem os subgêneros, tem o pessoal que quer ter apenas um jogo de futebol, mas não é pro player, que quer ter um jogo de tiro, também não é pro player, e que quer ter um jogo também de qualquer outro gênero. Porque eu conheço essa galera, assim, eu conheço esse pessoal. Eu tenho o meu primo, Alexandre, que ele sempre foi fã de jogos de corrida. E hoje em dia ele tem o Xbox One. O primeiro jogo que ele comprou foi o Forza. Não me lembro agora qual, mas era o que ele queria. E é o que ele joga, é o que ele curte. Jogo de corrida.
Tenho conhecidos que jogam apenas FIFA ou Pro Evolution Soccer, ou os dois, se puderem, porque pode ter determinado time de futebol em cada jogo, tal, é mais acessível. E também digo aí como, por exemplo, uma coisa que atrai o meu irmão é FPS. Meu irmão, ele sempre que pode e sempre que a gente se vê, se eu tenho o Call of Duty Modern Warfare Remaster instalado no meu PlayStation 4, ele vai e joga, tranquilão. Pode ser a mesma campanha que ele já viu trocentas vezes, ele gosta de jogar e reviver. E eu vejo isso no meu próprio irmão, que ele faz isso até desde a época do PlayStation 2, especialmente um jogo de tiro que algumas pessoas aqui já jogaram e já zeraram, Black, que foi um jogo que tinha um fator replay. Tinha aquela coisa do tipo, foi o primeiro jogo de tiro no PlayStation 2 que fez uau pra muita gente. Então, tem esse jogador casual que só tem um tipo de jogo favorito e que não tem muito tempo, mas gosta de se divertir, mas também não vê o potencial do jogo compartilhado. Eu encaixaria aí essa pessoa como na mesma categoria do jogador de mobile que não vê o potencial. É uma galera que está começando, é uma galera que ou às vezes simplesmente não sabe o potencial de cada geração de consoles, de cada marca de consoles. Ou seja, essa é uma galera que pode ser trazida aí pro nosso hobby com carinho. Pro Players. É uma galerinha que, eu vou confessar aqui, no meu coração, eu tenho um pouquinho de inveja. Mas é aquela inveja branca, aquela inveja branda e tal. Que é aquela galera que ganha dinheiro pra jogar videogame. Eu queria ter essa profissão. Eu queria poder jogar o Dissidia aí, participar de campeonato e ganhar dinheiro por isso. Eu queria também poder ser pro player de Smash Brothers, Mortal Kombat, essa parada assim. Até mesmo, sei lá, vai que um dia a Quiris Studio aí faça um torneio aí profissional de jogadores de Horizon Chase Turbo. Estamos aí. Jogo, participo com carinho, com todo prazer, tal. Eu mesmo já participei de evento de anime, tinha torneio de luta só pelo casual, pela brincadeira. Já ganhei um torneio de Injustice do primeiro. Mas os pro players são a galera que tem isso aí como profissão, como ganha-pão. Essa é uma galera que tem um olhar mais sério, tem um olhar mais compenetrado, mais técnico, tudo tal. Tudo vai ser para performance. Sejam pro players de Fortnite, de League of Legends, de Counter-Strike Go, de Rainbow Six. Tudo isso aí é para melhoria técnica. Então, se você quer saber realmente como melhorar sua performance, essa galera pro player, quem é mais antenada, realmente pode te auxiliar, pode te botar com uma informação e te guiar de uma maneira mais específica. Essa é uma galera que tem todo o meu respeito. Essa galera que joga aí Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PS Vita e tal, é uma galera que realmente não tem tanto a ver com a questão gráfica, mas tem a ver com a diversão, levar a diversão para onde puder ir e tal. Até mesmo os consoles, assim, são bem diferentes. O PS Vita tem um fator multiplayer até certo ponto, porque a grande maioria dos jogos são em single player ou até multiplayer online. Mas a ideia de um portátil também é o multiplayer local. A Nintendo sempre soube disso. Tanto que Game Boy, ele trouxe o cabo Game Link, que aí a gente podia trocar Pokémon,
Tinha o Double Dragon 2, que você jogava ele em multiplayer local, junto com outra pessoa. Até hoje, o Nintendo Switch, o Nintendo 3DS, o Switch especialmente, pela questão de que 2 pessoas podem jogar numa tela só, não precisam ter 2 sistemas. Mas a questão do jogador do portátil é alguém que quer levar uma experiência de jogo para qualquer lugar. Seja num transporte público, seja numa fila, no consultório, em qualquer lugar assim, seja num tempo livre que você tenha, assim. Eu mesmo tive a experiência de ir e voltar para São Paulo e poder jogar Marvel Ultimate Alliance 3 no ônibus, que é muito divertido. Eu creio que não importa qual identidade você tenha, se você for jogador da Nintendo, jogador de Sony, de Xbox, se você é um gamer single player, se você é um retro gamer, assim como eu, prefere coisa clássica, se você gosta de jogar futebol, RPG, eu creio que o que vai unir a gente é a paixão pelos jogos. Eu, por exemplo, não sou tão fã de jogos de futebol, mas eu já joguei minha boa quantidade de jogos de futebol, sejam Pro Evolution Soccer, seja FIFA, seja até o Bomba Patch, joguei bastante. E pelo momento, pela diversão de estar entre amigos. Assim como também eu convido o pessoal para jogar Super Smash Bros., a coletânea de Beat'em Up da Capcom Beat'em Up Bundle, que são coisas que eu gosto, coisas que me agradam, e eu espero que as pessoas possam também ter uma boa diversão comigo. O que vale vá além da identidade, vá além do estereotipo. Divirtam-se, sejam felizes. E essa é a intenção principal sobre jogos eletrônicos. Esse foi mais um episódio de Comer, Dormir, Jogar, pessoal. Forte abraço e valeu! Tamo junto!